Ensinaram-me desde sempre a respeitar os mais velhos. E o Sr. Manuel Cajuda fez o favor de me convidar para a mesa com ele e eu com certeza que não poderia recusar, porque sempre me ensinaram que os mais velhos têm prioridade. Não, isto é fundamentalmente um sinal de amizade, é um sinal que o futebol pode ser, e é, uma coisa muito séria, mas também pode ser um espaço de convívio fantástico, é um espaço onde se podem fazer amizades. É evidente que quando eu e o Manuel Cajuda começamos, era muito mais fácil fazer amizades no futebol do que agora. Agora o futebol é um mundo completamente à parte e completamente diferente daquele mundo que nós enfrentamos há uns anos atrás. Os jogos tinham de ser assim e alguém tinha que ganhar. E quem ganhou merece parabéns. Mas foi uma tarde bem passada. Foi bem emprego. Eu, pela minha parte, não sei o que o Vítor vai dizer, fiquei satisfeito com a minha equipa. Em função das dificuldades que tem, que não são desculpas, são dificuldades que tivemos. Achei que foi muito agradável, jogámos com uma grande equipa. Não vou falar no treinador, senão ele diz que eu estou a dar graxa. Ele nem precisa que eu fale sobre ele. Portanto, uma equipa que é candidata seguramente à segunda divisão. E foi um jogo agradável. Teve gols. Eu vou dizer assim, mesmo que possa ser um exagero, teve momentos de bom futebol, das duas equipas. E pronto, ganhou o Passos. Eu que sou positivo digo sempre assim, ficou com mais problemas do que eu, porque eu vou ter mais dias de folga depois para preparar aquilo que é a minha luta do que ele, que vai ter que jogar mais vezes. Boas, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio da Bundesliga. Hoje temos connosco mais um convidado muito especial, Mr. Manuel Cajuda. Sem dúvida, uma figura ímpar do futebol e que se confunde com o futebol português. Um homem de convicções, de caráter forte, um líder. E, acima de tudo, um grande homem. Certamente hoje vamos aprender muito com o Mister. Mister, obrigado por ter aceito o nosso convite, este desafio. É, de facto, um privilégio ter connosco hoje um histórico do futebol português, um dos mais reconhecidos e respeitados técnicos nacionais, um senhor do futebol. Mister, bem-vindo. Bem-vindo. Okay. Muito obrigado, Mister Cajuda. Subscrevo as palavras do meu companheiro Gonçalo Jesus. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um privilégio, uma honra, um orgulho enorme tê-lo aqui. É uma figura incontornável do futebol português e vamos a isso. Vamos começar esta entrevista com uma pessoa tão icónica do futebol português como é o Mister Manuel Cajuda. Vamos a isso? Vamos a isso. Jorge, só um pequeno à parte. Tá? Ontem, por acaso, só para darmos aqui um pequeno exemplo. Tá? Ontem enviei uma mensagem ao meu pai a dizer que iríamos ter uma pequena conversa de falar de futebol com um técnico histórico do futebol português e não lhe passei muito mais informação do que isso, tá? Só para ver o que é que ele dizia. E sabes, e passei a dizer que o técnico tinha passado pelo Marítimo, pelo Braga, pelo Leiria, pelo Vitória Guimarães. Sabes o que é que ele respondeu passado 10 segundos? Que ajuda. Muito bem. Opa, é incontornável. É fácil. Isto significa o quê? Significa o reconhecimento pelo excelente trabalho que o Mister fez no futebol português, ok? E de salientar todo esse trabalho. Mister, por isso, obrigado por nos proporcionar estes momentos. É incrível mesmo. Muito obrigado. Bem, acima de tudo, quero-vos dizer que não devem de agradecer, não é necessário agradecer, porque nesta fase da minha vida, e continua a ser uma fase importante para mim, eu seria tremendamente injusto para o futebol e para aqueles que amam o futebol, gostam do futebol e que fazem do futebol a sua profissão, se não tentasse, ao longo destes anos todos de carreira, e são muitos, tentar deixar um legado aos mais jovens, partilhar com os mais jovens aquilo que é uma experiência fantástica, segundo o meu ponto de vista, uma vivência fabulosa, porque felizmente tive a oportunidade de, através do futebol, treinar em Portugal e treinar muitos anos fora de Portugal, os últimos 12 anos praticamente eu passei-os fora. Continuo a dizer que estou muito grato ao futebol português porque me deu o currículo para partir para o estrangeiro. Continuo muito grato ao futebol porque me deu a possibilidade de ter um conhecimento de culturas diferentes, religiões diferentes, crenças diferentes, porque parece que não existiam no futebol, mas existem, modos de vida diferentes, convívios sociais diferentes,
e essa riqueza não há dinheiro que pague. E devo ao futebol. Mas, acima de tudo, quero clarificar uma coisa. Eu não sou treinador de futebol. A minha profissão foi e é treinador de futebol, o que é completamente diferente da minha vida particular, da minha vida social, com o facto de ter como profissão ser treinador de futebol. E isso eu faço os possíveis para que não existam confusões de pensarem que eu tenho na mania que sou treinador de futebol. Eu exerci a minha profissão e exerço a minha profissão. Poderia ser trolha, com todo o respeito, padeiro, carpinteiro, eletricista, engenheiro, médico, enfim, e considero apenas isto. Acontece só, provavelmente, na grande maior parte das profissões. Nós dedicamos a ela e depois começamos a sentir amor por ela. E eu vejo o futebol com amor, porque eu costumo sempre dizer, tive a felicidade de nunca trabalhar na minha vida. E porquê? Porque me dediquei à profissão com amor e então, fazendo aquilo que gosto, eu nunca senti que estava a trabalhar. Nunca trabalhei, nunca fiz nada. Tudo o que fiz foi com gosto, com amor pelo futebol, grato ao futebol, e talvez por isso é que as pessoas possam eventualmente pensar que eu sou muito melhor do que aquilo que na realidade sou. Muito bem, Mister, você está ligado umbilicalmente ao futebol português. Aliás, se fizermos um inquérito a pessoas que percebam minimamente futebol por esse país fora e perguntarmos, diga-me aí o nome de 3, 4, 5 treinadores portugueses, o seu nome vem à cabeça de todos, seguramente. Você é um histórico do futebol português no bom sentido, no sentido em que tem muita experiência no futebol português, tem muito conhecimento, tem muita sabedoria, tudo o que é futebol você sabe o de cor e salteado. O que é que significa para si o futebol, em termos latos, no sentido mais lato do termo futebol? O que é que significa para si, para além de toda a paixão que já mostrou nesta pequena introdução, o que é para si o futebol e como é que vê o futebol hoje em dia? Bem, o que significa para mim o futebol provavelmente não estará muito ligado àquilo que é o futebol hoje em dia. Pois. Provavelmente É verdade, sim. Também é o encontro daquilo que eu pretendo que ouvir, exatamente. O futebol para mim, e eu conheci e conheço as três fases, as fases principais. Eu comecei com o futebol de desporto, depois passou a ser o futebol negócio e hoje é o negócio e o futebol. Exatamente. Há a metamorfose do futebol. A forma como eu encaro é de uma forma, e como é que eu vejo como um desporto que dá prazer, que dá alegria, que permite socialmente conhecermos novos amigos, partilharmos novas ideias, sentir a adrenalina da competição no seu máximo, mas fazendo com que essa adrenalina nunca passe a ética, o respeito, os valores da vida humana. E, portanto, às vezes há dificuldade em me situar muito bem naquilo que é o chamado futebol moderno, o futebol da nova geração. E eu queria chamar aqui a atenção de umas coisas. Mesmo naquilo que se chama a grande evolução do futebol, e que hoje é tudo novo, o que me parece que há mais no futebol é a utilização de muitos adjetivos. Em relação ao futebol, o que me parece é que cada vez mais se utilizam mais adjetivos para dizer nada, ou para dizer exatamente o mesmo que se dizia há uns anos atrás. E isto partilhando uma ideia de que parece que tudo é novo no futebol, parece que tudo é moderno no futebol, quando, na minha opinião, nada é moderno. Aquilo que parece moderno é a faculdade que novas pessoas tiveram de aprimorar aquilo que já existia no passado. As transições eram, digamos que, contra-ataque. Exatamente. A posse de bola
toda a gente gostou de fazer enquanto jogou futebol. Todas as equipas há 20 anos gostavam de ter a bola em seu poder para jogar. Aliás, acho que é muito difícil alguém conseguir ganhar um jogo sem ter a bola. Exatamente. Portanto, há 30 anos já se ganhava jogos, era porque tinham a bola. As recuperações de bola penso que são uma coisa perfeitamente natural também de há 30, 40 anos, onde sempre do futebol. Nunca ninguém gostou de andar a correr atrás da bola e, portanto, quem a recuperasse mais depressa tinha essa vantagem. Aquilo que é o futebol positivo, eu hoje ouço muitos colegas de profissão dizerem temos um futebol positivo. Interrogo, não sei o que é um futebol positivo. Não sei, sinceramente, não estou a fazer críticas. As críticas que faço é há demasiada utilização de adjetivos para qualificar aquilo que é o futebol. O passe, o contra-ataque, o remate, fora da área, o correr mais com o adversário, o lutar mais com o adversário, o ter uma maior concentração do que o adversário, mas isso sempre existiu, isso sempre fez a diferença entre as boas equipas e as equipas menos boas. Depois, eu penso que posso ser um exemplo para... eu não estou a dizer que sou, porque é difícil hoje haver exemplos. Posso ser um exemplo porque eu, embora tenha sido estudante a vida inteira, eu queria muito ir estudar para... Na altura era o ISEF, hoje é a Faculdade de Motricidade Humana. Mudaram. É mais os adjetivos. Não consegui, não tinha dinheiro para isso. Os meus pais não tiveram essa possibilidade. Além disso, as dificuldades em estudar na altura eram bem maiores do que hoje. Só haviam faculdades no Porto, Coimbra e Lisboa. Para o menino da província aqui debaixo do Algarve, que é onde estou hoje. Maravilha, maravilha. Normalmente vivo em Braga, mas por causa da pandemia refugiei-me aqui. Mas dizia eu que gostava de ter tirado um curso superior, ou pelo menos ter estudado a nível superior. Matriculei-me no ISEF, mas depois não consegui, não tinha possibilidades de estudar. E depois apanhei aquela fase do 25 de Abril, não havia empregos, eu tinha estado na tropa e tinha estado 3 anos sem jogar futebol. Por inerência do serviço militar e porque entendi fazer uma paragem no futebol, e quando voltei não tinha emprego, ainda me inscrevi num banco, que era o Banco do Algarve, aqui em Faro, em Olhão. Mas depois eu precisava de ganhar dinheiro e pensei, a única coisa que eu sei fazer assim, para além de estudar, e não ia estudar como trabalho, vou voltar ao futebol. Voltei ao futebol, depois fiz uma carreira engraçada como jogador de futebol, não a melhor, não jogava muito bem, mas era muito agarrado à minha província, dificilmente alguém me tirava do Algarve, e tive várias hipóteses para sair do Algarve, mas a praia, a vida algarvia... Que maravilha, que maravilha. Até que comecei a ser treinador sem querer, sem o querer, sem querer e sem o querer. Eu nunca desejei ser treinador na minha vida, não. E um dia fui surpreendido para ir a uma reunião onde me disseram, me comunicaram, o Sr. Fernando Barata, que era o presidente do Farense, me comunicou, quase que me ordenou, quase que me obrigou-me mesmo, a partir de hoje vais ser o ajudante deste senhor. Nem era o treinador adjunto, eu era o ajudante. Portanto, eu nunca fui adjunto, eu fui o ajudante treinador. Mas outro adjetivo, mister. Eu nem conhecia o senhor que ia trabalhar, depois dou graças a Deus por ter conhecido. Para além dos treinadores todos portugueses que tive, eu tive um verdadeiro mestre, que foi o senhor Cristo Mladenov, que tinha sido selecionador da Bulgária e que, de forma muito simples, que é aquilo que os verdadeiros líderes sabem fazer, fez-me crescer o gosto pela profissão de treinador de futebol. E, passado 10 meses de ter despido a camisola de jogador, porque levou algum tempo, eu era ajudante treinador, mas tinha na mania
mesmo quando estava no banco que era jogador, levou 10 meses mais ou menos a separar a ideia do jogador. Eu apaixonei-me pelo aquilo que eu considero a melhor profissão do mundo. Há quem diga que temos sempre a mala pronta para sair dos clubes, e eu digo sempre que não. Eu não tenho esse problema. Fazer uma mala também não custa muito, e em 20 minutos, meia hora se faz uma mala. E, portanto, ainda bem que as malas se fizeram para viajar, e graças ao futebol eu conheço a maior parte do mundo, conheço a maior parte das outras culturas diferentes da minha, e tornou-me uma pessoa melhor. A partir daí fui treinador. Muito bem. O Mister acabou por antever um bocadinho a pergunta que eu lhe ia fazer agora. A pergunta passava muito pelo início da carreira. Eu tenho essa faculdade de ver sempre as coisas com antecedência. Exatamente. É isso que sempre o pautou na sua carreira como treinador, ver as coisas primeiro que os outros. Muito bem. E então acabou por antecipar a minha pergunta, que passava muito pela como é que surgiu o momento, o bichinho, como é que surgiu a vida de treinador? Ou seja, qual foi o momento que o motivou a ser treinador? E depois ia falar também um pouco dos grandes do Algarve, os históricos do Algarve. Você passou por todos, Loltano, Farense, Olhanense, Portimonense, e depois então é que vai para o Elvas, para o Torriense, e depois surge o projeto do União de Leiria, onde começou a dar cartas de forma mais visível, não foi? Mas acabou por antever um bocadinho a minha pergunta inicial, que era a origem de ser treinador. O que é que tem a dizer sobre essa passagem pelos históricos do Algarve e depois a passagem para a União de Leiria? Bem, eu vou ter que fazer um esforço grande para vos contar uma história de 36 anos em 20 minutos ou 30 minutos. Sim, aqui estamos a falar de 10 anos, mais ou menos, exatamente. Antes disso, quero dizer os princípios. E hoje fala-se muito em princípios táticos, e eu digo sempre os princípios que eu tive como treinador. Eu comecei e quando comecei tinha apenas o conhecimento empírico. O conhecimento empírico daquilo que me tinham feito, daquilo que eu não gostei que me fizessem, daquilo que eu gostei que me fizessem, mas não ia muito além do conhecimento empírico. E eu, assim que comecei a gostar de ser treinador, entendi depressa que precisava de ganhar novos conhecimentos. Tínhamos falado há pouco que gostava de ir para o ESEF, tirar um curso, quanto muito, de professor de educação física, porque era o que havia, era o nome que se chamava na altura. Hoje há metodólogos, há uma série de coisas, mas eu queria apenas tirar o curso de educação física, provavelmente para dar aulas nas escolas ou para ser professor de educação física. Como não consegui ir para o ESEF, ocorreu-me uma ideia que na altura, também nunca falei a ninguém, nunca gostei de falar muito sobre isso, mas me pareceu uma ideia brilhante. Eu só não digo que é mesmo brilhante porque sou eu a dizer. Não me fica bem dizer que é uma ideia brilhante. Como eu não consegui ir ao ESEF, eu decidi uma coisa que fiz no início da minha carreira. Durante os primeiros 5 anos como treinador, eu tinha uma possibilidade de fazer aquilo que gostava, que poderia fazer e que era importante para mim. Já que eu não vou à faculdade, faço a faculdade chegar até mim. Tão simples como isto. E então o que fiz? Nos primeiros 5 anos, se repararem, eu tive 5 preparadores físicos diferentes e a todos dizia a mesma coisa. Só trabalhas um ano comigo, porque no próximo ano eu vou buscar outro. E isso não era agradável, mas não era agradável para eles, mas eu explicava-lhes porquê. Porque eu quero ouvir os outros, quero aprender com os outros e quero fazer com os outros. E, portanto, durante 5, 6 anos, eu tirei, ainda que sem diploma, digamos que assim, um curso de preparação física. Arrasca, como se costuma dizer, como diz o povo. Passado esses 5, 6 anos, eu tinha percebido tudo aquilo que queria perceber. E já vos disse que parti do conhecimento empírico, e nessa altura nunca pensei ter que entrar por outros tipos de conhecimento, como foi o conhecimento científico, depois se fui alargando no tempo em que podia. E, curiosamente, o próprio futebol obrigou-me a ir a outros tipos de conhecimento. Eu nunca pensei ter necessidade de me debruçar, eu não estou a dizer estudar, de me debruçar, de ler, pelo menos de vasculhar, como a gente costuma dizer, o conhecimento
teológico, eu depois explico porquê, porque eu tive em religiões diferentes, e o conhecimento filosófico. E, acima de tudo, foi aquilo que mais me impressionou, foi a necessidade de ter uma filosofia própria de vida, quer como treinador, quer depois como cidadão. E, a partir daí, fez uma coisa que achei interessante. Logo nos primeiros anos, se um dia vasculharem na imprensa, eu sempre disse que o treinador de futebol nunca entraria na minha casa. E nunca entrou. Nunca entrou. Primeiro porque na minha casa a minha esposa não precisava de um treinador de futebol, precisava do esposo, do marido, e os meus filhos também não precisavam de um treinador de futebol lá em casa, precisavam de um pai. Daí eu consegui fazer uma separação muito clara das coisas. Uma coisa era a minha vivência social, a minha forma de estar, outra coisa era a minha profissão, e na minha profissão dizer uma coisa: quanto mais conhecimento tivesse, quanto mais eu soubesse aplicar o conhecimento, e aqui aprendi uma coisa verdadeiramente fantástica, é que eu tinha a prática, mas percebi depressa que a grande diferença que existe entre a teoria e a prática é que na prática é tudo muito mais difícil. Teoricamente é tudo mais fácil. Sem dúvida. Mas não se consegue praticar sem se começar a ter uma teoria excelente, ou pelo menos boa. Havia depois uma série de áreas à volta da formação do treinador, que era a liderança, e hoje o conceito de liderança está completamente diferente daquilo que era a liderança exercida no tempo em que comecei, e a psicologia. Eu costumo dizer, acima de tudo, até porque é muito fácil dizer para mim, porque é verdade, a psicologia é a ciência que estuda o comportamento humano, não é aquele que prevê o comportamento humano, é aquele que estuda o comportamento. E eu queria perceber porque é que andava e porque é que os meus jogadores ou as minhas equipas técnicas se movimentavam ou se comportavam de determinadas maneiras, e a seguir a isso de ir buscar os preparadores físicos, fui buscar um psicólogo que trabalhou comigo 8 anos. Equipava-se, ia ao campo, ia ao relvado comigo. E fui buscar também uma nutricionista, que era uma rapariga, uma jovem, porque entendi que as áreas eram completamente diferentes e que eu precisava de saber tudo para me tornar um bom treinador. Quero deixar aqui um facto interessante. Há pouco tempo eu ouvi dizer que fulano tal foi a primeira pessoa a ir buscar para o futebol os desportos extra. Eu vou dizer que em 1983, 84, não, 84, 85, a primeira coisa que fiz foi ir buscar um técnico de basquetebol para meu adjunto. Porque entendia e entendo que o basquetebol é um desporto super inteligente, e fui buscar um adjunto ao basquetebol, que era treinador do Imortal de Albufeira na altura, da primeira divisão de basquete, que, para além de ser meu adjunto, muitas vezes foi o meu mestre, muitas vezes foi um dos mestres que tive na carreira. E, portanto, assim fui construindo a carreira, e depois de ter estes conteúdos que levei algum tempo para vos explicar, provavelmente chegaremos com mais facilidade ao facto de ter tido sucesso na maior parte das equipas onde andei. Protegi muito bem, rodeei-me de equipas técnicas excelentes, que não tiveram a visibilidade que eu tinha, porque eu era o rosto mais visível, mas que sem eles eu não teria seguramente feito o percurso que fiz. Mister, diga uma coisa, depois o Mister, exatamente como o Jorge comentou, não é? As passagens todas que fez até chegar ao Leiria, e depois chega ao Braga. Com o Braga e com o Marítimo consegue qualificação para as competições europeias e depois leva o Vitória Guimarães da primeira, neste caso à Primeira Liga, e depois à pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Faz um trabalho incrível. É considerado um dos melhores treinadores que passou por esses clubes. Como é que foi esses feitos em todas essas épocas? Como é que foi esse percurso? Bem, eu não posso ir já para Braga. Não. Pode começar antes, Mister. Pode começar antes. Eu é que apanhei aqui a parte
do Braga e do Marítimo. A primeira vez que saí do Algarve, eu tinha muita dificuldade em sair do Algarve. Eu rejeitei na altura, como jogador, convites do Boa Vista, do Vitória de Guimarães, do Belenenses, e não por os clubes não terem esse valor, apenas eu era um jovem, algarvio de gema, e gostava de viver no Algarve. Depois corri os 4 grandes clubes do Algarve, o Lousano, o Olhanense, o Portimonense e o Farense. Aliás, no Farense é que eu começo como treinador, e aquilo que era o meu espaço no Algarve tinha-se esgotado. Eu não tinha mais equipas para treinar e com muita dificuldade tive de reconhecer que tinha que sair. Mas tive a felicidade de ir para uma das melhores terras que eu conheci em toda a minha vida, Elvas. Quando saí do Algarve, a primeira vez que saio, vou para Elvas. E ainda hoje estou grato. Acho que Elvas, cidade assim, o povo alentejano tem muita responsabilidade naquilo que eu me tornei como treinador. Com todas as raízes que eu tinha ao Algarve, se eu tivesse saído e me tivesse dado mal na minha primeira experiência, eu seguramente pegava no carro e vinha para o Algarve outra vez. Acontece que fui muito bem tratado em Elvas e não acabei a época lá, porque tinha um presidente com o qual tive todo o prazer de me zangar, porque não valia a pena continuar a fazer a falsidade de pensar que era tudo rosas na vida. Haviam também os espinhos, aquele foi um espinho, e ainda bem que aquele espinho me apareceu na vida. Mas o povo alentejano foi maravilhoso. Quando posso, não é muito fácil, quando vou do Algarve para Braga, ou de Braga para o Algarve, eu às vezes tenho uma tendência para voltar e ir a Elvas. Fui há 2 anos a Elvas, ter com os meus jogadores, num jantar que tivemos lá, porque nunca me hei de esquecer. Mas depois de Elvas, fui para Torres Vedras. E Torres Vedras nós subimos divisão. Torriense. Subimos divisão e, portanto, nos últimos 56 anos ou 57 anos, foi a primeira vez que o Torriense esteve na primeira divisão. Nós subimos divisão 27 anos depois do Torriense ter estado na primeira divisão. Isto mais de um quarto de século. Eu fui ver um jogo do Torriense com o Sporting, mesmo bem nos anos 90. E acho que o Mister era treinador na altura. Era o treinador na primeira divisão, era o treinador. Fui ver um jogo do Sporting, sim. E, portanto, aí conquistei outra terra que tenho lá amigos. Eu costumo dizer que tenho lá o meu pai e a minha mãe adotivos, porque fui tão bem tratado. E essa subida de divisão leva-me depois para a Oleiria. Eu fui para a Oleiria no último lugar. A Oleiria está à 5ª jornada. Acho que fui substituir o Campos, que hoje é diretor desportivo. Do Lille. O Luís Campos. O Luís Campos tem um sucesso fantástico, um dos melhores diretores desportivos que o mundo conhece. Eu fui substituí-lo à 5ª jornada. À 5ª jornada estava em último lugar com 2 pontos. E tive a sorte de estar na última jornada em segundo, a 2 pontos do campeão, e subimos de divisão. Uma escalada de não sei quantos lugares, do último lá para os primeiros lugares, e subimos de divisão. E sou um dia convidado para ir a uma festa, uma exposição de pintura. Convidaram-me para ir a uma exposição de pintura, e quando estou na exposição de pintura olhava para os quadros, fazia aquele gesto simples de pensar que era inteligente. Eu não percebia nada de pintura, olhava para os quadros, via os outros abanarem a cabeça, que também abanava, não sabia o que estava ali a fazer, até que a determinada altura o senhor, porque me tinha dito, veja lá, entra lá e depois alguém há de falar consigo. O senhor foi falar comigo e disse-me que estava ali para me levar para Braga. E eu fiquei expectante, não esperava. Acabámos de conversar, fui para Braga, e a maior surpresa de todas é que quando chego a Braga, eu só queria fazer um contrato por 1 ano. O Braga põe-me como condição, e a condição era esta. Eu fiquei, nem sabia o que fazer. A condição para eu ser treinador do Braga é que o contrato não podia ser menos de 3 anos. Eu disse, mas eu só quero 1 ano. Por 1 não fica cá. Ou fica por 3, ou não. Eu achei aquilo muito esquecido. Depois mais tarde vim a saber
porque eles tinham uma fé enorme em mim e não abdicavam do facto de eu ficar 3 anos. Achei curioso, vou contar isto, muito engraçado. O Braga tinha ficado na época em que eu fui para lá, portanto, eu fui no início da época de 94, 95, portanto, em 93, 94, o Braga tinha ficado no 15º lugar. Não desceu de divisão por um golo, numa luta com o Passos de Ferreira. E eu, já que queria um contrato de 3 anos, eu disse, pronto, então, eu quero fazer um contrato, mas quero que ponham aí um prémio se eu for à Europa. Ora, para um clube que estava com as dificuldades enormes, que o Braga estava em 15º lugar, 4 meses sem salários, para ser um treinador que disse que queria ir à Europa, recordo-me perfeitamente que o presidente, na altura, disse: você põe o dinheiro que quiser, desde que você vá à Europa. Eles não acreditavam muito. E então eu pus um prémio na altura, posso confessar hoje, porque as finanças não me vão bater por isso, está tudo bem. Eu tinha um prémio de 15 mil euros no primeiro ano, 10 mil no segundo e 20 mil no terceiro. Ninguém percebia porque é que eu queria isto. 15 mil no primeiro ano, 10 mil no segundo, portanto, os 15 mil no segundo ano vinha para baixo e no terceiro subia para o dobro. E quando perguntaram, eu disse: pronto, olha, eu quero o prémio assim porque o Braga tinha tido 6 treinadores em 2 anos. Eu disse: se eu chegar ao final do primeiro ano, quando vocês tiveram 6 treinadores em 2 anos, se eu chegar ao final do primeiro ano com o contrato feito, eu bato todos os recordes. Sim, mas você para a Europa. Portanto. E no segundo, porque é que você baixa? Porque no segundo ano eu tenho mais possibilidades de ganhar os 10 mil contos, na altura eram contos, porque eu resistia tudo e passei um ano e, portanto, já tenho mais taleca para chegar ao segundo. E eles disseram assim: tudo bem. Eu disse: porquê é que você aumenta no terceiro? Porque no terceiro eu vou à Europa. E a verdade é que no terceiro estava na Europa. Estava no quarto lugar. Mister Ambição, acima de tudo, não é? Ambição e convicção nos projetos? Não, eu não considero ambição. Aliás, acho que essa palavra tem atrapalhado mais o futebol. Porque toda a gente parece ter ambição no futebol. E ambição não é uma condição para ser treinador de futebol. Os meus amigos são ambiciosos, um é farmacêutico e é ambicioso, o outro é engenheiro e é ambicioso, quer fazer o melhor ponto. Os médicos são ambiciosos, os padeiros querem fazer o melhor pão, portanto têm essa ambição. A ambição não é condição para ser treinador de futebol. E eu tenho pena que muitos dirigentes comecem a pensar que por ser jovem é-se ambicioso. Não, porque não há ninguém que me diga e que me consiga provar que é mais ambicioso do que eu. Só que as metas da minha ambição podem ser diferentes das ambições dos outros. Eu, se calhar, agora, a única coisa que tenho como ambição é chegar aos 140 anos de vida. Já não me vão dizer que eu tenho ambição de treinar na primeira divisão. Já para mim não é novidade, quer dizer. Já não me vão dizer que eu tenho ambição de levar um clube à Europa. Também já não é ambição. Agora, quando as pessoas medem a ambição como uma palavra para ser um bom treinador, não. Ambição não é condição para ser um bom treinador. É apenas uma filosofia de vida. Porque é que eu amanhã não posso ser melhor do que sou hoje? Isto sem dúvida. Não tem nada a ver com ambição. Porque é que não é de pensar que amanhã o dia vai estar melhor aqui no Algarve? Hoje esteve melhor do que ontem, hoje está melhor do que ontem. Ontem choveu, hoje não chove. E, portanto, porque é que eu não hei de ambicionar que, sei lá, tenho muita coisa boa para fazer no dia a dia. E não há nada que me diga que ser jovem é ter mais ambição do que eu. Às vezes a ambição também, e ainda bem que a ambição não me matou no meu primeiro início, no meu início de treinador.
Eu explico porquê. Quando eu fiz 6 jogos no Farense e conseguimos ficar na primeira divisão. E foi-me oferecido o lugar de treinador principal. O Sr. Fernando Barata queria que eu continuasse como treinador principal. E eu não tive ambição. Disse, não, eu não sou capaz de ser treinador. Não tenho conhecimento nem capacidade para ser treinador. Eu quero voltar ao meu estado de adjunto e quando eu achar que tenho conhecimentos, eu vou lá. E então voltei para adjunto. Foi-me oferecido. O Mesares pediu, o Carlos Alhinho, o Alexandre Alhinho, o falecido Carlos Alhinho. O Gil, que foi campeão do mundo pelo Brasil, pediram para continuar como treinador e disse, não, eu não tenho capacidade para ser treinador. Se eu tivesse ambição nessa altura, provavelmente eu seria um treinador morto hoje. Não teria feito. Eu não tinha ainda o conhecimento que eu falei ainda agora que precisava de adquirir, eu não o tinha. Se a ambição me levasse, a vaidade me levasse a ser treinador e aceitar, porque os jogadores me pediram, porque a direção me pediu, eu não teria feito a carreira que fiz. E acho que esse foi um momento fulcral na minha carreira. Foi quando as luzes do estrelado começaram a brilhar, um jovem com 31 anos, conseguiu manter o Farense na primeira divisão, oferecer um lugar, treinador do campeão do mundo, o Gil, eu tinha 8 internacionais na minha equipa do Farense. Se eu me tenho levado pela ambição, se eu me tenho deixado de levar pela vaidade, eu não estaria aqui a falar com vocês hoje. Mas é engraçado, Mister, não é? Pelo menos já ao partilhar dessa parte que o Mister acabou de falar, as suas experiências, não é? Por isso é que eu tinha dito ao Jorge que hoje iríamos aprender muitíssimo. Sem dúvida, Gonçalo. As experiências são coisas engraçadas. Primeiro, porque as experiências não se repetem. Porque o facto de dizer assim é uma nova experiência. Não é repetir a experiência. As experiências, se forem repetidas na segunda vez, já não são experiências. Já é o repetir de uma experiência antiga. E a experiência faz, acima de tudo, e agora ainda hoje estava a tentar escrever aqui um artigozinho para o meu blog, como conviver com o insucesso. Porque há uma série de treinadores que só pensam no sucesso. E, acima de tudo, o insucesso, eu continuo a dizer que o insucesso é, digamos que, uma nova chance, uma nova oportunidade de começar tudo de novo de uma forma mais inteligente. Porque se houve insucesso, a melhor coisa a fazer é aceitá-lo e, portanto, aproveitar a nova chance de fazer as coisas com uma nova metodologia, fazer as coisas de uma forma diferente. O sucesso, acima de tudo, não é como até para os mais jovens eu vou dizer isto, o sucesso não é como uma tatuagem que fica para a vida inteira na pele. O sucesso é como um hematoma, um traumatismo que se teve, depois gelo e aquilo volta ao normal passado um tempo e temos a possibilidade... Pode ser efêmero. Sim. Voltamos a trabalhar outra vez. Pode ser efêmero e passageiro. Mister, o Mister já está a tocar nessa parte também, da parte do sucesso e do sucesso. Acha que se avalia muito a carreira de hoje em dia de um treinador com base nesses pressupostos? Acho que sim. Acho que se avalia demasiado. Porque é assim, vamos lá ver, a pergunta que me fazem há 30 anos é: nunca treinou um grande? O Mister nunca treinou um grande. Já está a antecipar uma pergunta que eu lhe ia fazer. Eu disse que tinha esse... Por antecipação, não é, Mister? Não, você tem olho para a coisa, você tem dedo para a coisa, muito bem. E há 30 anos que eu sou martirizado com esta pergunta. Não se sente frustrado de nunca treinar um grande? Mas bom treinador, mas nunca treinou um grande. E nunca ninguém me perguntou se isso fazia parte da minha filosofia de vida. Se calhar nunca fez. Se calhar, eu não estou a dizer que é falta de ambição, se calhar nunca fez. Se calhar eu não me tinha divertido tanto como treinador como me diverti ao longo destes anos todos. Vamos lá ver. Sucesso. Então eu subi 4 vezes de divisão. Eu tive 4 vezes na segunda divisão. Subi as 4.
levei 7 equipas medíocres, 7 equipas banais, às competições internacionais. Treinei campeões do mundo. Lancei quase 20 jogadores que acabaram por ser internacionais A. Mister, acho que está tudo dito, não é? Acho que está tudo dito e o sucesso também se mede por esses parâmetros, sem dúvida. Não, sem dúvida. A grande definição, ou a grande diferença é a forma como eu identifico o sucesso. O que é para mim sucesso? Seguramente que não é o que é para os outros. Sucesso para mim é receber o respeito transversal a 4 ou 5 gerações, ou 2 ou 3 gerações. Sucesso para mim é merecer respeito de toda a gente, ser visto de uma forma exemplar, ter conseguido marcas que são impressionantes nos clubes que passei. E se repararmos nisso, eu fui à Europa com o Marítimo e passado quase 15 anos o Marítimo na luta pela Europa, fui à Europa com o Leiria, fui à Europa com o Braga, fui à Europa com o Vitória de Guimarães, estive na Liga dos Campeões, estive na Liga dos Campeões Africanos, treinei em diferentes conteúdos sociais, Países, culturas, sim. de diferentes culturas, e sempre consegui o melhor nos clubes onde tive. Agora, se me disser assim, se quiserem que só seja bom treinador por treinar um grande, há muitos que chegaram aos grandes e passaram... São grandes treinadores, é o que o Mister quer dizer, nesse aspecto. Mister, existem 2 grandes treinadores do futebol português que eu tenho pena, como adepto de futebol, de não ter visto chegar a um grande. Isto não invalida em nada todo o papel e todo o sucesso que ambos tiveram no futebol português e os níveis de ambição que tiveram e a taxa de sucesso que tiveram, que foi imensa. Foi o Mister Manuel Cajuda e o Mister Vítor Oliveira, o malogrado Vítor Oliveira. Tem alguma mágoa de não ter chegado a um grande? Cá está a pergunta, viu? Exatamente. Porque a dada altura, eu acho que todos os treinadores que eram, no caso, quando José Mourinho chegou ao Futebol Clube de Porto, todos os treinadores com mais de 45 anos, a partir daí, deixaram de ter hipótese de treinar um grande. Porquê? Porque a busca foi incessante, sempre por um novo Mourinho, de 30 e tal anos, de 40 anos. Eu creio que quer o Mister Vítor Oliveira, acabaram por sentir isso na pele, essa busca incessante do novo Mourinho. O Vilas Boas também já foi encontrado nessa. Não concorda comigo? Não, porque antes de aparecer o grande Mourinho, e atenção, que é mesmo o grande Mourinho, sim, sem dúvida. Eu sou fã do Mourinho, não tenho qualquer... Eu também sou. Somos todos, acho eu. Antes de aparecer o grande Mourinho, já eu tinha ficado em 4º lugar no Braga. Sem dúvida. Já eu tinha condições. E vamos lá ver. Eu tive todas as hipóteses de chegar a um grande. Nenhum treinador chegou a um grande com um currículo melhor do que eu. Nenhum. Dos que chegaram aos grandes, nenhum chegou a um grande com um currículo melhor do que eu. O que quer dizer que eu devo ter tido todas as possibilidades de chegar a um grande. Só que eu não fiz nada para isso, nem me iludi por isso. E agora vamos fazer assim. Olhando, por exemplo, o Sporting agora, que está em primeiro lugar. Hoje. E bem. Com mérito. Concordo. Será que o Sporting há 10 anos era o mesmo clube que é hoje? Não. O Mister está a falar em termos de estrutura e estabilidade. É isso? Pois. Vamos lá ver. Será que o Benfica, em 2004, por exemplo, era o clube que é hoje? Não. Seguramente não. Em grandeza, sim. Os dois eram grandes. Mas em estabilidade, não. A estabilidade e vontade de ir para lá, será que motivava toda a gente a ir para lá? Não. E eu aqui estou a abrir um pouco o véu. Sim. Se calhar eu não vi. Nesses clubes, filosoficamente, atenção, 2 clubes enormes, os maiores de Portugal, juntando com o Futebol Clube do Porto. Se calhar, nas alturas em que eu tive possibilidades de ir para lá, filosoficamente, eu não achei interessante para mim. E as pessoas acham que isto é uma frustração. Não é.
Eu continuo a gostar dos clubes, são grandes clubes, acho que deve ser um privilégio treinar num clube desse. Nas alturas em que eu pude ir, eu não achava que isso fosse importante. Portanto, houve essa oportunidade. Houve essa oportunidade. Houve claramente, Claro que sim, né? não vou dizer que não. Houve essa oportunidade, só que é como eu digo, eu quando comecei a debruçar sobre aquilo que filosoficamente era mais interessante para a minha vida, se calhar não achei, se calhar erradamente, tudo o que eu fiz de mal na minha carreira é da minha responsabilidade. Se calhar... Não é verdade, Mister. Mas nós muitas vezes tomamos as decisões com a informação que temos e são as melhores decisões para a altura em que temos toda a informação em nosso poder. Não é? Nós não podemos mudar as coisas, nós sabemos disso. A ver, isto não invalida o respeito e o reconhecimento por aquilo que os clubes são. Eu não estou aqui a dizer que não fui porque não quis, não fui porque não achei interessante, acho que não era bom para mim. E vi o que aconteceram a uma série de colegas meus que foram nessas alturas para esses clubes. Eram chicotadas atrás de chicotadas, eram 3 meses, 4 meses. Também eu tinha a possibilidade de treinar, de tirar umas fotografias com os equipamentos das coisas, guardava isso para mostrar aos netos, mas os netos já são grandes também, já não achei que isso fosse, com todo o respeito pelos clubes, não. As alturas em que eu pude ir não eram as alturas mais interessantes para ir. E então eu trocava o sucesso efêmero de 2 ou 3 meses por o sucesso de estar em pequenos clubes e levá-los para cima. Acho que era muito mais interessante esse tipo de sucesso. Era mais desafiante. Aliás, a sua carreira fala por si e a carreira do Mr. Vítor Oliveira falam por si. E não precisaram de estar em nenhum dos grandes para terem uma taxa de sucesso enorme ao longo das suas carreiras e do seu papel dos seus papéis no futebol português. Como é óbvio. Ainda bem que fala no Vítor. O Vítor foi das pessoas mais inteligentes que eu conheci no futebol. Ainda hoje falamos nisso, andávamos a passear, eu e a minha mulher, e sempre que fazemos os nossos passeios recordamos o Vítor. Amigo de excelência, homem de excelência e de uma inteligência fantástica. Ele percebeu, tão bem como eu, que se calhar a filosofia de vida não era estar sempre à procura do grande. Mas a filosofia que ele escolheu foi tornar os pequenos grandes. Isso ele conseguiu por 11 vezes. Levou 11 equipas à primeira divisão. Notável. Os vossos trabalhos foram notáveis. Se isso digamos, se ser campeão um ano é mais sucesso do que levar 11 equipas à primeira divisão, desculpem lá, mas as pessoas estão muito enganadas com aquilo que é o sucesso. E o Vítor Oliveira foi, já não é, infelizmente já não é, foi um dos treinadores mais inteligentes que eu conheci na gestão da carreira. Ele sabia perfeitamente o que queria. E foi de vez em quando à primeira divisão, demonstrar a sua competência e depois voltou para aquilo que ele tinha como objetivo, como meta de vida, como filosofia de vida. É verdade, Mister, e tocando num tema que, aliás, praticamente a entrevista toda tem sido falar um pouco disso, que é a parte da componente humana. O Mister tem um grande impacto na carreira de variedíssimos jogadores. E vou só recordar aqui alguns, como o Pepe, o Tiago Mendes, o Dani do Marítimo, do Sporting e também do Zenit, o Luís Filipe, que já tivemos a falar também com ele, só para aqui para citarmos alguns. Como é que o Mister olha para trás e vê o seu impacto nestes jogadores, não só do ponto de vista desportivo, mas também do ponto de vista humano e de se formarem homens? Eu, quando olho para trás, normalmente olho pelo retrovisor. É sempre uma imagem diferente, conforme a estrada. Eu não gosto muito de olhar ao passado, mas ou pelo menos de ficar muito tempo a olhar para o passado. O passado foi passado, o presente é o presente, o futuro é, acima de tudo, uma incógnita muito grande, que eu costumo sempre brincar que sobre o futuro não gosto de prever, até porque é difícil prever o futuro. Mas há jogadores que ficaram marcas. Por exemplo, hoje vi ainda agora no Facebook e vi a questão do Moreirense, antes de ligar, que o Barroso é o melhor marcador de livros
no futebol português, com 30 gols de livros diretos no futebol Fantástico. português. E eu ainda agora pus-lhe lá um likezinho. Um likezinho. E deixei-lhe uma coisa. Olha, Barroso, nesse tempo já fazíamos coisas que se tornaram inesquecíveis e que os quartos lugares eram muito mais baratos do que são agora. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, a questão é esta. Jogadores que marcaram, muitos, não vou dizer os que marcaram mais, porque acima de tudo, Sim. acho que é uma noção de respeito por aqueles que marcaram menos. Eu aprendi também muito com os jogadores que não eram bons profissionais. E foi uma das coisas que eu mantive sempre na minha vida, foi... Eu não tenho problemas em ter problemas com os maus profissionais. Até gosto. Com os maus profissionais até gosto de ter problemas. Porque os maus profissionais não podem fazer parte daquilo que são os bons. Mas o caso do Tiago, o caso do Barroso, o caso do Dani, do Marítimo, o caso do Pepe no Marítimo, o Pepe se tivesse sido lançado, portanto, isto é uma questão de justiça, o Pepe foi lançado um jogo, ou poucos minutos antes, no campeonato anterior, pelo Nel Vingada. Portanto, não fui eu que lancei. Sim, eu sei. Foi o Nel Vingada, mas ele tinha jogado poucos minutos, não era coisa. A partir da altura que eu fui para a Madeira, eu peguei naquele miúdo com 18 anos, 19 anos. Tinha 18. Ele teve a experiência no Sporting, se bem me recordo. Foi na minha altura, eu estava a treinar na altura e ele foi emprestado. Não teve a experiência, ele foi emprestado durante 6 meses ao Sporting. E, lamentavelmente, o Sporting, por isto ou por aquilo, não quis ficar com ele. Mas, pronto, há uma série de jogadores, tantos. O Luís tinha ido para o Atlético de Madrid e as coisas não tinham corrido muito bem, depois veio a fazer uma época fantástica, 2 épocas no Braga fantásticas, depois é transferido para o Benfica e para o Sporting. Sim, ele diz que os melhores anos, aliás, ele referiu isso, não é? Que os melhores anos que passou foi no Braga. Os melhores anos da carreira. Foi. O Luís, se hoje aparecesse um jogador com aquele tipo de características que o Luís tinha, do ataque à profundidade extrema moda antiga, e à velocidade que o fazia, aliado a uma técnica verdadeiramente exemplar, eu não sei quanto é que valeria e quanto é que o marketing fazia com que ele valesse. Exatamente. Sim, porque isto do marketing é muito importante. Repara, vê um jogador para o marketing, Benfica, um bom empresário, etc. Não é? Vê um jogador para o Benfica que fez 3 golos num só jogo e nessa semana passou logo a valer 200 milhões. E hoje não se justifica, provavelmente, nem está a justificar os 20. E, portanto, isto é acima de tudo, há um marketing agora no futebol, há as ações de formação, aos personal coaches. Há uma série de coisas. Até se vão buscar algumas designações estrangeiras, porque a gente tem dificuldade em dizer em português, ou leva mais tempo. Mas houve jogadores que marcaram muito a minha carreira. O Kim foi campeão no Benfica, foi internacional. Há uma série de jogadores. O que é que acontece com esses jogadores? Eu digo acima de tudo que eu sou um gajo com sorte. Eu sou um gajo com sorte, como se costuma dizer. Se calhar é melhor dizer com um adjetivo novo. Eu sou intelectualmente feliz. A felicidade foi ter apanhado esses jogadores sem querer na minha carreira. Eles apareceram na minha carreira. Tinham conteúdos e os conteúdos foram explorados pela minha parte com a melhor inteligência que eu tinha para os ajudar. Se os ajudei ou não, eles poderão dizer. É evidente que me dá gozo, dá-me gozo ver quando vejo jogadores que eu cresci, ou que eu quis crescer. O Galmeida foi como júnior para o Leiria. E, portanto, são jogadores que, para além da carreira bonita que fizeram,
só ajudam por mérito deles, a olhar para a minha carreira com muito mais amor, com muito mais alegria, com muito mais... mas acima de tudo pelo mérito deles. Muito bem. Mister, queria-lhe fazer duas grandes perguntas antes de avançarmos para uma pergunta mais genérica no final. Eu gostava que me contasse um pouco a sua passagem pelas culturas estrangeiras, pelas religiões estrangeiras, pela experiência no Zamalek, no Al-Sarjah, e depois também queria a mágoa ou não mágoa, aquilo que falámos em relação aos três grandes, se também surgiu a oportunidade de ser selecionador nacional, principalmente para substituir Carlos Queiroz a seguir à experiência no Campeonato do Mundo, quando é escolhido Paulo Bento, se houve a oportunidade do Mister de ser selecionador, ou se surgiu alguma oportunidade ao longo da sua carreira, e se tem mágoa de não ter sido selecionador nacional. Portanto, a sua passagem no estrangeiro e o tema seleção nacional. O que é que tem a dizer sobre isto? Praticamente quase nada. Praticamente quase nada. Digamos, eu não considero que sejam injustos comigo. Acho que essa é uma forma... Talvez eu é que esteja a ser injusto naquilo que são os meus pensamentos. Não considero que haja injustiças. Talvez que eu não tenha feito tudo para... Mas antes de responder, deixe-me só dizer uma coisa. Não é passar graxa, mas é com todo o mérito que eu vou dizer-lhe isto. Vou dizer isto com toda a sinceridade. Eu acho que assentava que nem uma luva o perfil de selecionador nacional, no seu perfil de treinador. Mas isso há uma série de pessoas que dizem isso, não é, Mister? Vamos lá ver. Eu costumo sempre dizer, andei há poucos dias, falávamos nisso, numa reunião de amigos, curta, porque a pandemia agora não dá para fazer grandes reuniões, se eu ainda esperava ser selecionador nacional. E eu disse que não. Mas tu desistes das coisas? E eu digo, não, eu não desisto das coisas. Antes de mim ainda está o Mourinho. Porque o Mourinho, quando quiser ser selecionador nacional, ainda está o Mourinho, quer dizer, vamos lá medir as coisas, vamos lá ser realista e pôr as coisas. Se eu seria um bom selecionador, eu acredito que sim, agora. Eu tenho a certeza que sim. Está bem, mas depois de haver o Fernando Santos, como é que a gente agora vai tirar de lá o homem? O homem está lá tão bem e oxalá que fique por lá, porque é das coisas fabulosas que Portugal, em termos de futebol, tem, é o ex-engenheiro Fernando Santos, um amigo e um treinador fantástico, e, portanto... Agora o caminho está mais difícil, realmente é verdade. Muito mais, portanto, é verdade, do que é que me serve estar aqui a dizer que sou ambicioso, bater na parede com a ambição? Não me parece agora. O Fernando Santos continua lá por muito tempo e se calhar se for mais 6 ou 7 anos é o tempo que dá para o Mourinho deixar de gostar os clubes e vir para a seleção. Surgiu essa oportunidade anteriormente. E agora não falamos agora do Fernando Santos, não falamos do Carlos Queiroz, não falamos do Paulo Bento. Surgiu essa oportunidade na altura? Surgiu a oportunidade na altura. Haviam três nomes em cima da mesa, que era o Aragonês, o Paulo Bento e eu. E foi o Paulo Bento eleito. Pronto. Eu uma vez manifestei isso e as pessoas disseram que não, e eu disse que sim, porque eu tinha um vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol, por acaso era porque já faleceu, era padrinho do meu filho, e foi ele que me disse, o teu nome está em cima da mesa, vamos ver o que vai acontecer. Ganhou o Paulo Bento, e eu fiquei, quer dizer, não fiquei feliz, não vou dizer que fiquei feliz. Claro, Mister. Mas vamos dizer uma coisa, que é, será que ficou triste? Podemos utilizar esse termo? Triste? Não, porque é assim, eu sou muito lúcido dos meus pensamentos, ou pelo menos faço por isso. Vamos lá ver. A notícia de ser eu ou não é uma diferença entre ser feliz ou ser infeliz. Pronto. Mas isso depois vem em relação àquilo que filosoficamente eu entendo na minha vida. Uma boa notícia custa-me o mesmo preço que uma má notícia. Exatamente o mesmo preço. Entre ser positivo e ser negativo é exatamente o mesmo preço. Entre rir e chorar é exatamente o mesmo preço. Eu, a partir da situação em que não era, eu
continuei a rir porque era melhor do que chorar. Eu continuei a ser positivo porque era melhor do que ser negativo. Eu continuei a ser feliz porque era melhor do que ser infeliz. É tão simples como isto. Fantástico, fantástico. Fenomenal, Mister. Mister, e a sua passagem pelo estrangeiro? As suas várias passagens pelo estrangeiro, quer-nos dizer qual foi a mais interessante, a mais impactante? As diferenças de culturas, de contextos? Fale-nos um bocadinho sobre isso. Todas foram interessantes. Todas foram interessantes. Mas, acima de tudo, todas tiveram praticamente o mesmo efeito. O conhecimento vale zero. Conhecimento. O conhecimento vale zero. Quando eu cheguei ao mundo árabe e à China, todo o conhecimento que eu levava, eu disse assim, e agora? Eu vou-vos dar um exemplo. Quando eu cheguei à China, eu levava aquilo que é... Vamos lá ver. Eu, por ser mais velho, eu continuo a ler os jornais de hoje e a ver o telejornal de hoje. Eu não vejo há 30 anos atrás. O conhecimento que eu tenho hoje é o atual. Eu levei para a China o melhor conhecimento e as melhores metodologias, aquelas que se utilizam mais na Europa e concretamente em Portugal. E quando cheguei lá, os jogadores disseram que não gostavam de treinar assim. Eu levei os treinos reduzidos, a metodologia moderna do futebol, os princípios táticos, todas aquelas coisas, o aproveitamento de todas as coisas que culturalmente o nosso futebol evoluiu. E eu, à primeira semana, eles disseram que não gostavam daqueles treinos. Queriam era preparação física e ginásio. A gente quer é correr. E disse, e agora? O conhecimento que eu venho para aqui vale zero. Vale zero. Tinham contratado um velocista. E tive que andar os primeiros 20, praticamente o primeiro mês, todos os dias com um trabalho extraordinário de explicar aos jogadores o que era o conceito do treino que iam fazer. E isso era demolidor, porque eu tinha que falar 20 minutos para o tradutor falar 20 minutos. Eram 40 minutos cada vez que falava. Eu já de si falo muito. Agora, eu falar 20 minutos, com mais 20 minutos do tradutor a traduzir, porque eram duas pessoas a falar, até chegarmos à conclusão, mas tive depois o grato prazer de, ao fim de praticamente um mês, os jogadores terem chegado à conclusão e disseram, não, nós estamos enganados, nós queremos treinar assim. O senhor está certo, o senhor está... Isto é melhor, isto é mais engraçado, isto é mais bonito, nós treinamos com alegria. E isso é um fator extremamente importante. Uma das coisas que me habituou a ver nos treinos, muito mais se calhar do que os princípios táticos ou determinado número de coisas, é o aspecto visual dos jogadores. A face deles. Se treinam divertidos ou se aquilo é um pesadelo. E se estão entusiasmados ou não. Exatamente. Compete a mim, como treinador, escolher para os jogadores o melhor tipo de exercícios para que eles sejam um conjunto feliz. Um conjunto feliz. Mas, acima de tudo, portanto, o primeiro país que eu saí, eu fui sozinho. O Zamalek não permitia que levasse adjuntos. Eu fui sozinho e aprendi uma coisa. Sozinho nunca mais. Sozinho nunca mais. Nunca mais vou para país nenhum. Sozinho, sem levar um elemento, uma equipa técnica, nunca mais. Depois, quando cheguei lá, perante aquilo que era a religião deles, eu recordo-me que ao segundo ou terceiro dia de treino estávamos a treinar e os jogadores pararam porque havia o chamamento para a reza. E os jogadores pararam o treino e rezaram no campo, ali, ajoelharam-se. E eu disse que chamei o adjunto através do tradutor, mas o tradutor também se pôs a rezar. E eu queria falar com ele não passava cartão nenhum. E eu, quando ele se levantou, disse, isto comigo vai acabar, eu não venho para aqui para aturar isto. Eu sou profissional de futebol, esta porcaria, como eu disse na altura, e mal, esta porcaria vai acabar. Eu sou treinador profissional de futebol, e se vocês querem rezar, rezem outra hora, não é? E o tradutor disse que o adjunto tinha dito, olha, diz ao treinador que eu no final do treino falo com ele. E no final do treino explicou-me. E eu percebi depressa. Percebi depressa. E então dei-me ao trabalho de fazer uma coisa que foi procurar um Alcorão, que depois um jogador me ofereceu,
escrita em espanhol, porque eu de árabe não conseguia ler, escrita em espanhol, e eu comecei a debruçar-me sobre aquilo que era o tipo de religião islâmica, e gostei de ler, li aquilo com agrado e percebi que, em algumas coisas, aquilo é muito interessante. E percebi depressa que quem tinha que mudar era eu, e que eu estava numa realidade diferente. Daí eu ter começado a pensar há uns 12 anos atrás, talvez 14 ou 12, mais ou menos, que, na verdade, eu era um homem, eu costumo dizer isto quando vou a palestras de futebol, eu sou um homem sem ideias. Felizmente sou um homem sem ideias. Eu não tenho ideias nenhumas. Por muito que as pessoas me venham com histórias, não tenho ideias nenhumas. E toda a gente diz assim, este gajo é pateta, este gajo é... E eu explico com facilidade. As minhas ideias nascem com as minhas realidades. E as minhas realidades nesses países foram sistematicamente diferentes. Não servia de nada eu levar ideias para lá, vou com a minha ideia, vou fazer isto, vou fazer assim, e depois chegar lá, a minha realidade não me permitir pôr em prática essas ideias. E por isso eu disse sempre, um dos conceitos melhores que aprendi nestes anos foi que as minhas ideias nascem com as minhas realidades. E então, perante a minha realidade, então sim, eu tenho milhares de ideias. Porque a realidade dos Amalek, do Egito, é diferente do mundo árabe, dos Emirados Árabes Unidos, é diferente da Tailândia e é diferente da China. Uhum. As minhas realidades implicaram-me que eu tivesse ideias diferentes. E as ideias começaram sempre a aparecer. E eu disse sim. E isso, aliás, vem em consonância com aquilo que é uma definição engraçada do que é o modelo de jogo. O modelo de jogo começa por dizer que o treinador deve ser perspicaz ao ponto de analisar muito bem, o sítio onde vai inserir o seu trabalho. Uhum. E isto é verdade. Porque treinar em Guimarães não é a mesma coisa que treinar na Leiria. Claro. Treinar na Arábia não é a mesma coisa que treinar na China. Uhum. E, portanto, em função daquilo que o treinador analisa, onde vai inserir o seu trabalho, é preciso que analise muito bem o tipo de equipa que é, os jogadores que vai ter, a vida social, o meio político em que vai viver, às vezes até o meio político regional, a cultura do clube, a cultura dos treinadores que passaram por esse clube, dos jogadores que têm à sua disposição e daqueles que provavelmente irá conseguir fazer aquisições, as melhores e as piores classificações do clube, tudo isto leva a tornar um estudo diferente. Por isso, quando dizem assim, vou jogar neste sistema, não. Eu primeiro tenho que analisar os meus jogadores, as suas características, as suas aptidões, para depois ser eu a fazer o cozinhado, para que os temperos fiquem bem, para que todos possam, quando tiver feito, acabar por toda a gente gostar da comida e não os rejeitarem. E, portanto, esta experiência pelo estrangeiro foi fantástica, tornou-me muito mais maduro, muito mais paciente, muito mais compreensivo com os outros, mas acima de tudo, mais exigente comigo próprio, porque não posso ser eu, por teimosia, por vaidade, por pensar que sou o melhor, a impor um regime de trabalho. Aliás, aquilo que eu penso que as equipas devem fazer é, mais do que entenderem a ideia do treinador, é aceitá-la, percebê-la e aceitá-la. Porque se a ideia for aceita apenas porque eu sou o treinador, está o caldo entornado. Mister Cajuda, em jeito de conclusão e aproveitando o facto de ser um conhecedor nato do futebol português e ter uma experiência vastíssima e um conhecimento ainda maior, temos que aproveitar aqui a sua presença para, falando um pouco da atualidade do futebol português e perspectivando o futuro, numa altura em que temos o VAR, em que temos problemas com o VAR,
em que houve uma redução de espetacularidade com as questões do VAR, com o tempo de espera que estamos com o VAR, com as polémicas constantes, semana após semana, jogo grande, de jogo grande em jogo grande, as polémicas, os programas semanais a debater mais do mesmo, sempre a massacrar as mesmas ideias, sempre a bater na polémica. Como é que o Mister Cajuda vê o futebol atual e quais são, a seu ver, as medidas que deveriam ser implementadas para melhorarmos o futebol português, para trazer mais espetacularidade e para tornar este futebol mais isento de culpas e de erros e de falhas, digamos assim, para tornar isto tudo o negócio e o meio futebol muito mais aliciante e muito mais espetacular? Eu vou andar uns anos para trás, se me permitirem que vou andar uns anos para trás. Há uns anos À atrás, Mas a entrevista é sua, Mister. talvez há Exatamente. 20 anos atrás, mais ou menos há 20 anos atrás, eu disse que estava cansado de ver mesas redondas com a gente quadrada à volta delas. E na mesma altura, sensivelmente, mais uns meses, ou menos uns meses depois, eu terei dito qualquer coisa como isto. Dá-me confusão como é que tanta gente inteligente faz tanta coisa estúpida. Portanto, o VAR. O VAR vem melhorar o futebol português. Vem melhorar o futebol português. Muitas das decisões que hoje são acertadas através do VAR teriam passado seguramente impunes se não houvesse VAR. O que eu nunca irei entender é que as pessoas não entendam que o VAR deve ser nesta altura ainda, embora tenha 3 anos, ou que é 3 ou 4, não sei se é 3, se é 4, talvez 3. O VAR deve ser entendido como uma criança a quem nós devemos de ensinar a andar. E o VAR está numa altura em que precisa de ser ajudado. O VAR é bom, continua a cometer erros. Para aqueles que só veem a vida de uma forma negativa, o VAR não presta para nada e alimenta o ego, do ódio, da destruição deles, para falarem mal do futebol. O VAR tem, se calhar o VAR em 100 decisões toma 95 certas Corretas. E 4 erradas. O que é importante é que essas 4 erradas deixem de desaparecer. E isso vai desaparecer seguramente com a melhoria dos homens que trabalham no VAR. Vamos lá ver. Quem trabalha no VAR há 3 anos, o VAR tem 3 anos, não tem ainda uma grande experiência, não tem uma grande maturidade, nem as coisas funcionam. Se há coisas erradas no VAR, há. Se há erros no VAR, há. Agora, as decisões acertadas são muito maiores do que as decisões erradas. A forma de como se trata o futebol hoje nos canais televisivos é uma pena. Porque a guerra das audiências, acima de tudo, é a guerra das audiências. E provavelmente uma das coisas que faz aumentar as audiências é falar ao povo do drama, da maldade, das coisas más, das desgraças. Quanto mais confusão, melhor. E isso aumenta seguramente, mas é claro, isso aumenta as audiências. Acho que ninguém consegue ver coisas positivas no jogo, a não ser quando o jogo, e hoje qualquer programa de televisão, em termos de futebol, quando acaba o jogo, a primeira análise que se faz, ainda o jogo não está a acabar, já estão a passar rodapés, o penalti aos 25 minutos, do árbitro, não sei quê, os erros, não sei quê, e mal acaba o jogo, em vez de se discutir as ações das equipas no aspecto técnico, no aspecto tático, no aspecto disciplinar, nos conteúdos do jogo, as grandes análises do jogo hoje estão todas ligadas à arbitragem, o que está mal, e é penal. É verdade. E depois a clubite de muitos comentadores. E há uma coisa que eu digo, eu concordo muito com... E há dias ouvi o Paulo Futre dizer isto só vai acabar quando as pessoas disserem não, nós não queremos ganhar assim. Fui denunciado. Exatamente. Nós não queremos ganhar assim. Eu vi. Desculpem lá, mas nós não queremos ganhar assim. Eu agora também estou num programa como comentador, na TV 24, mas uma das regras que nós
combinámos e que foi exigido e que eu disse logo que também não aceitava, era se não entrasse nunca entraria num programa onde a ética, o respeito, a crítica positiva, a performance naquilo que é o bom relacionamento, não fizesse a existência. Porque para falar mal é barato. Falar mal é barato. As pessoas falam... E falar mal... É fácil. É fácil de arranjar apoios. É fácil de arranjar apoios. E se eu disser... eu, por exemplo, sinto que ainda não sou um bom comentador desportivo, porque... Não, estou a ser sincero, porque a ética não me permite que eu ainda diga algumas coisas que eu vejo. Há equipas que jogam mal, há equipas que não dá gosto de ver, mas se eu disser, perdão, se eu disser isso, vão dizer logo assim, e tu quando eras treinador fazias melhor. Eu fazia muitas coisas boas. Eu já percebi onde é que o Mister quer chegar. Já entendi. A ética não permite que se façam coisas. Embora a ética também não permita, a ética também não autoriza a que eu fique calado, a que eu esteja de acordo. Apenas há uma coisa que eu gosto de dizer. Eu nunca digo aos meus colegas dentro do painel, eu não estou em desacordo. Eu digo sempre, desculpa, mas eu tenho uma opinião diferente. Mister, pegando um pouco naquilo que o Mister acabou de falar e também aquilo que o Jorge disse que é jeito de conclusão, diga uma coisa, acha, e eu muitas vezes estou sempre a discutir isso com o Jorge, acha que falta aquele futebol do antigamente, do sábado à tarde, do pai levar o filho a ver a bola, de existir aquele número 10 nas costas e com uma técnica, um talento incrível, de levar tudo à frente, aquele futebol de rua com mais amor e magia? Falta porque, vamos lá ver, o povo português gosta de futebol. Por muito que apareça cada vez mais uma franja de personalidades nas gerações novas que não gostam de futebol, na maioria, o povo gosta de futebol. E o povo gosta de futebol e gosta de ir ao futebol. Que o futebol fez parte e faz parte da vida. Agora, o que é que acontece no momento? Olha, eu vou-lhe dar um exemplo por mim. Eu ontem estava a ver... Ontem, não foi ontem, foi o Benfica Guimarães. Benfica Vitória. Na sexta. Vitória, não é? Na sexta, sim. Na sexta. Não é Benfica Guimarães, é Benfica Vitória. Vitória Sport Clube. E eu estava a ver aquilo e disse assim, mas espera aí, que jornada é esta? É a 16ª, é a 17ª? Mas afinal que dia é hoje? E hoje há futebol, e depois amanhã há futebol, e já não sei em que jornada ando. Não, aquilo que foi a doutrina, sem que passamos disto uma comparação com a Igreja, mas o ir à missa ainda se mantém uma sessão solene. E ao futebol, para o povo português, o ir à bola com o pai, com o tio, com a namorada, com a mulher, com a esposa, perdeu isso. E estou a temer por algum afastamento cada vez maior do público, porque o comodismo com que se vive agora, e não estou a falar na situação do confinamento a que somos obrigados. A pandemia, sim. O comodismo agora, dá na televisão, eu fico em casa, não vou apanhar chuva, não vou... Sem dúvida. Veja em casa. E acho que havia com um ato de inteligência que não é preciso ser muito elevado, uma melhor calendarização do futebol, de maneira a tornar o futebol ainda com algum misticismo, alguma mística, fazer do futebol com que o futebol se tornasse uma coisa vulgar, uma coisa banal, uma coisa que, já vejo, já puxo, olha, hoje nem vejo, amanhã, à noite, quando chegar a casa, volto o programa atrás e vejo, exatamente. E vejo o jogo. E, portanto, acho que os dirigentes deveriam pensar muito bem, porque estão à frente daquilo que é o maior negócio do mundo, e é o maior negócio do mundo, não tenho dúvidas. Deviam pensar muito bem, tal como se pensa, por exemplo, aqui em Portugal, é um drama, e agora com o confinamento parece que nós somos uns desgraçados.
Parece que nós somos uns coitadinhos. E eu vejo toda a gente a lamentar-se que jogam 3 em 3 dias, quando isso se faz com a naturalidade da Europa. Até por uma razão muito simples. Espanha, Inglaterra, Alemanha, Itália, e penso que França também, todos têm mais equipas da primeira divisão do que Portugal. Portanto, logo a priori têm mais 4 jogos. Exatamente. Também tem as taças da Liga, também tem as taças do Rei, também tem as competições internacionais e ninguém se queixa. E o Ronaldo, com 36 anos, não se queixa de jogar 60 Antes, pelo contrário, quer jogar todos os jogos e fica chateado quando sai. Não se queixa de jogar 60 jogos por época. 40, 50 jogos, 60 jogos. Aqui em Portugal, quando chegamos aos 40, coitados. E então começa. Não podia estar mais de acordo consigo. Não, é que repare, começa-se logo esse tempo a fazer gestão de esforço. Sim. Gestão de esforço aqui em Portugal. E a gestão é feita para que o rendimento seja melhor e não para que o rendimento seja de repouso. Exatamente. A gestão, anda muita gente a desculpar-se com a gestão, quando a gestão só deve ser feita quando o material que está em causa, e neste caso são os jogadores, mostram indícios de cansaço, não quando se quer antever cansaço. Exatamente. Pode fazer 3 jogos por dia, ao 12º, ao 13º, ao 14º, ele vai mostrar cansaço. Sim, senhora. Então vai descansar um jogo. Aqui começa-se a fazer gestão de esforço. Logo à 3ª, à 4ª e se calhar até antes de começar o campeonato. Gestão de esforço. Exatamente. E há uma coisa que o futebol diz em si. As questões táticas e a escolha de um modelo de jogo, uma ideia de jogo, propõem também que haja uma escolha de um esforço adaptado. Cada ideia de jogo propõe uma ideia de esforço. Para este tipo de futebol, nós precisamos deste tipo de esforço. Para este tipo de futebol, nós precisamos deste tipo de esforço. E quando se fala em preparação física, hoje também tem a obrigatoriedade de se olhar com olhos de ver àquilo que é a recuperação dos atletas. E a recuperação dos atletas se faz cada vez melhor e de uma forma mais profissional. E daí haver aquela situação de, como vocês falaram, do futebol. Mas esta é a minha opinião. Eu não mando nada no futebol português, nem quero mandar. Tenho pouco jeito para mandar, a não ser daquilo que sei. Agora, o que acho é que temos que deixar de ser os infelizes da Europa. Sem dúvida. Em termos de mentalidade desportiva. E somos os infelizes da Europa em termos de mentalidade desportiva. Muito bem. Muito bem. Mister, muito obrigado pela sua entrevista. Foi simplesmente sensacional. Obrigado por tudo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Foi uma hora excelentemente bem passada e estaríamos aqui mais 3 ou 4, seguramente. Eu só vou ficar lixado comigo próprio se eu não vos ajudei em nada. Claro que ajudou e não tem noção do quanto. Muito obrigado por tudo. Obrigado pelo seu contributo. Obrigado por esta hora em que falámos de futebol puro. Foi simplesmente sensacional. Da minha parte, um grande beijo para si, um grande abraço para si e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Gonçalo, não sei se queres referir algumas palavras. Não, é só agradecer ao Mister a sua ajuda, a sua disponibilidade, o poder falar aqui daquilo que tu acabaste de falar, de futebol puro. Mister, obrigado, aprendemos imenso com as suas experiências, coisas novas que não sabíamos, sem dúvida. Gonçalo, a minha ajuda faz parte do nome, eu sou o que ajuda. É o que ajuda, não é, Mister? Muito bom. Jorge. Queres concluir? Nada mais, pá. Basta dizer muito obrigado por tudo, Mister Manuel Cajuda. Espero que continue a ser esse grande homem que tem sido e um grande abraço e felicidades na sua vida pessoal e tudo a correr bem e agradou e de que maneira deu um contributo gigante para o nosso projeto e para aquilo que é falar de futebol, que é o nosso objetivo. Muito obrigado, foi fantástico. Obrigadíssimo. Muito obrigado. Um grande abraço. Obrigado.